Ele foi considerado o caçador mais fraco da humanidade quando portais misteriosos surgiram por todo o mundo. Mas tudo muda quando em uma missão dentro desses portais, ele acaba morrendo e voltando com o poder de controlar sombras e subir de nível. Há 3 anos, em uma ilha, uma batalha entre caçadores e formigas monstruosas estava em andamento, com a frota da marinha apenas observando, já que não tinha nada que eles pudessem fazer contra esses monstros. Mas logo o grupo começou a ser massacrado pelas formigas, fazendo com que perdessem a fé na batalha, pois seus ranks eram baixos demais. E no momento em que um homem estava prestes a ser morto pelo monstro, um healer de rank S chamado Byung-gu o salva e também consegue curá-lo num instante. Mas como sua guarda estava baixa, um grupo de formigas tenta atacá-lo por trás, mas rapidamente seus companheiros de rank S o protegem, e rapidamente começam a levar vantagem sobre os monstros. Nisso, o líder daquele enxame de formigas apareceu, sendo ele muito maior que as outras formigas. Mas apesar disso, os 2 companheiros de rank S combinam seus ataques e derrotam o monstro, fazendo os ataques se intensificarem ainda mais depois que outras formigas iguais àquela apareceram, dando início à verdadeira batalha. E não tão distante dali, um caçador de cabelos vermelhos é chamado por seu grupo de Mestre Choi e comenta que eles também vão começar seus ataques. E de cima de uma ponte meio destruída, ele estende sua mão e usa magia de fogo, acabando com várias formigas menores e ordenando que o ataque começasse. Após isso, o narrador nos conta que há mais de 10 anos, portais misteriosos que ligam o nosso mundo a dimensões alternativas começaram a aparecer em todo o mundo, e do outro lado de cada portal estavam inúmeras criaturas bizarras que chamaram de monstros mágicos. E a tentativa de combater essas ameaças com armas convencionais falhou. Mas quando esse fenômeno surgiu, algumas pessoas começaram a despertar habilidades especiais e puderam enfrentar esses monstros. Essas pessoas ficaram conhecidas como caçadores. E com base na quantidade e poder mágico contido em seus corpos, eles eram classificados em ranks de forma decrescente, sendo os rank S os mais fortes e, em sequência, os de rank A, B, C, D e E. No entanto, uma vez que esse poder tenha despertado, suas habilidades não se desenvolviam mais, ou seja, não importa o quanto você se esforçasse, você nunca poderia ser mais forte do que o rank que recebeu. Agora, 3 anos depois, os caçadores se preparam para uma missão de ataque em uma dungeon. E enquanto esperam, um senhor chamado Kim é abordado por Park, um conhecido que ele não via há muito tempo. E enquanto conversam, o nosso protagonista, que se chama Sam, chega até o local, e imediatamente todos reconhecem ele, levando Kim a cumprimentá-lo, perguntando se ele comeu antes de vir, mas ele responde sem muitas palavras e continua a caminhar enquanto ouve de fundo Park perguntar para Kim se ele era forte, já que todos o cumprimentaram. Mas Kim dá uma risada dizendo que, ao contrário, ele é conhecido como o caçador mais fraco da humanidade. E comenta com ele que uma vez numa missão num portal de rank E, ele acabou parando no hospital, deixando Park surpreso e desacreditado que ele seja realmente o caçador mais fraco. Apesar disso, Kim diz que quando ele é chamado, significa que a raid será tranquila. Mas a conversa é encerrada para evitar que Sun ouça. Só que o protagonista já tinha ouvido tudo, levando ele apenas a suspirar, dizendo que não dá para argumentar contra fatos, continuando a andar. Nisso, uma garota chamada Junhee se aproxima dele perguntando se ele se machucou de novo, demonstrando se importar com ele. Ela então pergunta brava sobre o que aconteceu com o rosto dele, e ele diz que aconteceu o que geralmente acontece. Então, ela expressa mais uma vez sua preocupação, pedindo para ele tomar mais cuidado. E quando eles se sentam, ela diz que ficou sabendo que ele foi parar no hospital, e ele comenta que era uma dungeon de rank E, mas ele foi o único a sair machucado, deixando ela surpresa pelo fato de não ter um healer, ou seja, alguém que dá suporte curando os aliados. E Sun explica que os outros do grupo eram de rank mais alto, então não viram a necessidade de ter um healer. Isso deixa Junhee indignada, dizendo que são todos egoístas, mas Sam diz que está tudo bem, já que a culpa é dele por ser tão fraco. Mas percebendo que é hora de iniciar a missão, eles se dirigem até o local de entrada. Um dos caçadores se apresenta como Song Chi-yul e se oferece para assumir o comando da raid, sendo prontamente aceito como capitão devido à sua alta reputação entre os caçadores. E sem demora, eles começam a entrar no portal, com Kim pedindo ao protagonista para permanecer próximo e evitar ferimentos. E Sun, mesmo equipado apenas com uma faca com quase nada de poder mágico, que foi tudo que ele conseguiu comprar, considera ela melhor que nada e entra confiante no portal. Enquanto isso, no prédio da Associação de Caçadores, o presidente Go é questionado por um agente sobre sua reunião com o governo, comentando que foi o mesmo papo de sempre, dizendo que dungeon breaks ainda são um problema. Além disso, o governo quer a entrega dos materiais adquiridos na masmorra, e Go diz que não há nada de errado com isso, já que os caçadores vivem de vender os recursos obtidos nas missões. Com isso, ele puxa uma pedra de essência e explica que são pedras coletadas
coletadas de monstros após derrotados, sendo elas muito valiosas. E voltando à cena para Sun, ele está ofegante mas feliz por finalmente ter conseguido uma pedra mágica, mas naquele instante ele é atacado por um Goblin, e apesar de aguentar firme por um tempo, ele tenta atacar o monstro mas sua espada se quebra, sendo gravemente ferido depois. Vendo a situação, Park rapidamente o salva, e Junhee vai até Sun para curá-lo. Enquanto isso, o presidente Go está explicando que as pedras de essência, ou pedras mágicas, são coletadas de monstros de rank alto, e podem ser transformadas em armas poderosas ou equipamentos para lutar contra outros monstros. E também tem os cristais de mana que podem ser minerados nas dungeons, e possuem um uso parecido, mas são menos potentes. Apesar disso, ele explica que o governo ainda tem interesse nesses cristais, já que são uma fonte de energia mais segura que a nuclear e mais eficiente que todas as outras, além de não poluir, sendo a fonte ideal de energia limpa. Mas ainda estão buscando uma forma de gerar eletricidade com pedras de essência e cristais de mana. Voltando para Dungeon, os caçadores acabam com o chefe da masmorra, e Junhee questiona Sun se ele não continua sendo caçador só por teimosia, falando que se ele continuar assim, será questão de tempo até o pior acontecer. Sun pede desculpas, mas ela grita com ele falando que não quer ouvir um pedido de desculpas quando ela está realmente preocupada com ele. E refletindo sobre tudo isso, Sun observa que só conseguiu uma única pedra de essência de rank E, pensando que quase morreu por ela. E nesse momento, um caçador chama a atenção do grupo mostrando uma caverna profunda, sugerindo que poderia ser uma masmorra dupla, já que mesmo após derrotarem o chefe, o local permanece aberto. Alguns caçadores ficam animados pela oportunidade de coletar mais pedras preciosas. No entanto, Song, o líder daquela raid, interrompe para dizer que devem relatar o ocorrido à associação de caçadores para receberem instruções adequadas. Alguns membros contestam sua decisão, argumentando que a masmorra é de rank D, portanto, não há razão para preocupação. E Kim diz que Park terá um segundo filho, e não coletaram muitos cristais e pedras explorando a masmorra, e que também não deve ser problema quebrar as regras só um pouquinho. Song diz que entende a situação deles, mas destaca que ainda não deixa de ser perigoso. Diante da discordância, Song propõe uma votação. Após os votos, há um empate, com 6 pessoas a favor de explorar e 6 contra. Mas Song percebe que Sam ainda não votou, e o garoto, ciente de sua inexperiência como caçador de baixo nível, considera a masmorra de rank D muito perigosa. Contudo, ele é confrontado com os pensamentos das necessidades financeiras de sua família, como as despesas médicas elevadas de sua mãe e os custos da faculdade de sua irmã. E diante da pressão financeira, Sam vota a favor de explorar a masmorra, apesar dos riscos envolvidos. Enquanto isso, em outro lugar, um caçador toca em um cristal escuro para avaliar seu rank, e do lado de fora, um agente está conversando no telefone com Choi, o líder de uma guilda, que orienta ele dizendo que idade e sexo não importam, desde que pareçam fortes, ele deve recrutar, mas diz que não é como se eles fossem encontrar alguém que se compare a Shahrein. A cena então muda para 2 caras numa moto roubando a bolsa de uma moça, mas logo são contidos por Shahrein, que habilmente pega a bolsa de volta. Após isso, ela devolve a bolsa e é agradecida, mas acaba chamando a atenção das pessoas ao seu redor, que descobrem que ela é a caçadora de rank S famosa. Contudo, Shahrein sente vergonha e sai dali rapidamente fazendo acrobacias pelos prédios. E voltando à dungeon dupla que descobriram, eles debatem sobre o próximo passo, comentando que 1 hora é o tempo máximo para saírem da dungeon após o chefe ser derrotado. No fundo do grupo, Sun pede desculpas a Junhee, mas ela pergunta de forma passiva-agressiva pelo que ele tá pedindo desculpas, e ele responde que só estão procurando o chefe agora porque ele votou a favor. Ela então continua brava, dizendo que ele não deve se preocupar com ela e nem pedir desculpas. E quando Sam pergunta se ela realmente está bem, ela grita brava com ele que é claro que não, dizendo que se aquele ataque que ele recebeu acerta um pouco mais pra cima, ele estaria morto, falando também que mal conseguiu curar ele, e que tudo isso era absurdo. Sun mais uma vez pede desculpas, e pensa que ter uma healer como Junhee, que é rank B, o salvou diversas vezes. Ela então pergunta se ele entende o problema, e no que ele responde que sim, ela vira o rosto envergonhada e diz que se ele entende, deveria mostrar sua gratidão levando ela para comer algo algum dia, deixando Sun completamente surpreso. Mas o clima romântico logo é interrompido por um dos caçadores que grita alertando que chegaram na câmera do chefe, e logo os mais empolgados pela grana vão entrando. Mas antes disso, a cena muda para uma sala onde alguns caçadores recém-despertados estão sendo instruídos por um vídeo do presidente Go, que se apresenta a eles como presidente da Associação de Caçadores. Ele diz que, entre eles, certamente haverá aqueles que escolherão ser caçadores, e os que não trilharão esse caminho.
Mas o que eles precisam saber é que faz mais de 10 anos desde que os portais apareceram. E mesmo assim, há muitas coisas que eles ainda não sabem sobre as dungeons. Ou seja, a profissão é arriscar sua vida. E qualquer traço de arrogância ou prepotência pode custar a vida dos caçadores, mesmo para os que já estão acostumados. E o conselho primordial que ele dá para que continuem vivos é que tenham medo. Voltando à dungeon, os caçadores prosseguem para a sala do chefe, onde logo na entrada, deparam-se com estátuas que parecem existir há séculos. E Sun percebe que dentre elas tem uma estátua muito maior sentada num trono. Mas o grupo logo percebe que não há monstros no lugar, e o líder acaba encontrando um círculo mágico no chão. E de fundo, ele ouve alguém gritar que achou uma estátua segurando escrituras antigas. O líder Song então diz que está escrito que são os mandamentos do templo de Cartenon. E o primeiro mandamento é venerar a Deus, o segundo é louvar, e o terceiro é provar sua fé em Deus. Mas enquanto ele estava lendo, o foco muda para Jun-hee, que segura o protagonista assustada, dizendo para ele que viu os olhos da estátua gigante se mexerem. E assim que Song termina de ler que quem não seguir os mandamentos não sairá vivo, o portão do templo se fecha. Os caçadores ficam chocados com isso, e um deles, enfurecido, tenta sair. Mas assim que toca no portão, uma das estátuas arranca a parte de cima de seu corpo com um golpe em uma velocidade assombrosa. O choque toma conta de todo o grupo que presenciou essa brutalidade, e Sun pensa assustado que o caçador que morreu tinha um rank superior ao seu, e mesmo assim foi tudo num instante. Nesse momento, Sun lembra que ainda tem a estátua maior, e ao olhar para trás, essa estátua direciona seu olhar para ele. Nisso, Sun pensa consigo que já esteve à beira da morte várias vezes. Na sua primeira raid, ele se separou do grupo e acabou preso, foi atacado, e passou semanas no hospital. Também já quase morreu de fome num labirinto, e ele também explica que caçadores vendem as pedras para comprar equipamentos melhores, mas que essa faca vagabunda foi o máximo que ele conseguiu comprar. Mas se quebrar, ele terá que lutar de mãos vazias, e seus tênis também se desgastavam rapidamente. Então, dia após dia, ele aguentou ser ridicularizado em um trabalho perigoso, onde apostam suas vidas pelas recompensas. Sendo assim, ele teve que aprender a ficar atento e buscar oportunidades. E talvez seja por isso que ele conseguiu perceber e gritar para todo mundo ir pro chão, se jogando para salvar Jun-hee, enquanto a estátua disparou um raio de fogo que chegou a carbonizar uma pessoa. Com isso, todos ficam ainda mais em estado de choque, e Sun só consegue pensar que todos vão morrer ali. Assim que a estátua termina de atacar, o grupo todo está aterrorizado sem saber o que fazer, e Song diz a Sun que se ele não tivesse percebido aquele ataque, todos estariam mortos. Nisso, Sun leva um susto ao ver que o Sr. Song está sem um dos braços, e ajuda ele a estancar o sangramento do braço ferido, enquanto o senhor explica que Ju-hee não poderia ajudá-lo naquela situação, mesmo sendo uma curandeira de rank B. Song também fala que já esteve em 2 ou 3 dungeons de rank B, mas essa situação em que eles estão faz-o achar que essa pode até mesmo ser de rank S. Então ele começa a relembrar os mandamentos escritos na lápide. Adorar a Deus é o primeiro mandamento, o segundo é louvá-lo, e o terceiro é ter fé nele. Segundo o que diz as escrituras do templo, aqueles que não seguirem tais mandamentos não sairão com vida. Nesse momento, Sun supõe que a estátua diante deles deve ser esse Deus mencionado. E enquanto enfrentam essa situação de vida ou morte, 2 garotas conversam na sala de aula. Jin-A conta pra amiga que seu irmão é um caçador, embora seja de rank baixo, e constantemente vive parando no hospital por ser fraco. De volta à cena com o protagonista, o Sr. Song sugere que deixem o templo assim que a situação se acalmar um pouco, argumentando que não podem simplesmente permanecer ali e aguardar a morte. No entanto, um dos aventureiros se sente confiante o suficiente para contrariar os mandamentos e tenta correr em velocidade máxima em direção à saída, e como esperado, ele acaba perdendo a vida. Nesse momento, Sun se sente ainda mais preocupado, pois percebe que aquela coisa poderia acabar com eles em um instante, se quisesse. Então, ele pergunta a Song por que esse tal Deus não os ataca agora mesmo, e o senhor explica que esse Deus não está interessado em matá-los, diferente dos monstros que atacam sem motivo aparente. O garoto então recorda do primeiro mandamento, que é adorar a Deus. Então ele pensa em algo e caminha na direção da estátua se ajoelhando, instruindo todos a se ajoelharem também. Ao ouvir isso, Song pergunta se Sun descobriu algo, e ele explica que, mantendo as cabeças abaixadas a uma certa altura, podem evitar serem atacados. Aparentemente, esse era o significado do primeiro mandamento. Todos decidem seguir essa orientação, mas um dos caçadores permanece cético se isso realmente irá funcionar. Mas ao ver todos ajoelhados, a estátua dá um sorriso maligno, e com isso, ela realmente para de atacar. Apesar disso, Sun percebe que eles ainda não estão a salvo, já que faltam outros 2 mandamentos. E quando todos se levantam, a estátua gigante também se põe de pé e começa a caminhar na direção deles. Nisso,
Sun se lembra que o segundo mandamento é louvar a Deus e comunica para os outros. Então um dos membros do grupo assume essa tarefa, alegando que está pesquisando sobre o folclore nacional e sabe como louvar a Deus. O rapaz então se ajoelha e começa uma oração de louvor. Mas inesperadamente, a estátua esmaga ele com um pisão, tirando sua vida instantaneamente. Diante desse choque, todos correm desesperados, tentando escapar do perigo iminente. E nesse cenário de terror, Park lembra que sua família está esperando o seu retorno. Portanto, ele deveria garantir a sua sobrevivência. No entanto, ele é partido ao meio por uma das estátuas de cavaleiro. Vendo isso, Sun fica mais confuso ainda de como deve fazer para cumprir esse mandamento, e pensa consigo enquanto corre que esse deus mais parece um demônio. E procurando por uma pista, Sun percebe que algumas das estátuas seguram instrumentos de música. Então, ele manda todos irem até as estátuas que contêm algum instrumento. E assim que fazem isso, as estátuas começam a tocar uma música angelical que ecoam por todo o templo. E assim, eles acabam ficando seguros dos ataques das outras estátuas. E quando Sun e Jo-hee alcançam uma estátua, o mesmo não acontece com eles. A estátua não toca o instrumento e isso faz Sun imaginar que não funcionaria com duas pessoas. Então, ele deixa Jo-hee segura ali e sai correndo em direção à outra. Mas ele começa a ser perseguido pela estátua Deus e quase é esmagado por ela, desviando por muito pouco. Mas o desespero só aumenta quando Sun percebe que está perto demais da estátua errada, sendo acertado com tudo por ela, perdendo sua perna. E mesmo nessa situação horrível, ele reúne suas forças, se rastejando em direção à estátua com um instrumento, conseguindo por pouco ficar a salvo de ser pisado. E após todas as estátuas musicais cumprirem sua função, a grande estátua senta em seu trono. E ao se aproximar de Sun, Jun-hee percebe que sua perna foi arrancada e entra em estado de choque. Desesperadamente, ela tenta curá-lo, mas ela está tão abalada e sobrecarregada que começa a sangrar e não consegue ajudá-lo. E depois que todos se reúnem, um dos membros do grupo critica o líder, argumentando que ele tomou uma decisão imprudente e que toda a situação de terror que estão vivendo é culpa dele. Song aceita a responsabilidade, reconhecendo que a decisão de permitir explorarem a dungeon dupla foi dele e sente que a culpa por todas as vidas perdidas recai sobre seus ombros também. Apesar disso, Sun, mesmo enfraquecido, pensa que estão perdendo tempo discutindo isso no momento, até porque ainda tem o último mandamento. E logo em seguida, a estátua ergue a mão, fazendo todo o lugar estremecer. E no centro do templo, um altar emerge do chão, deixando todos perplexos sem entenderem. Sun, no entanto, explica que altares frequentemente aparecem em lendas e simbolizam oferecer tesouros ou sacrifícios vivos aos deuses. Então ele lembra a todos que o terceiro mandamento é provar sua fé em Deus. Nisso, Kim compreende imediatamente o que precisa ser feito. A ideia é clara, eles devem sacrificar um deles. Então, sem pensar duas vezes, ele aponta sua espada para o pescoço do Sr. Song, argumentando que todas as mortes, incluindo a de seu amigo Park, são responsabilidade dele. Portanto, Song deveria assumir tudo e pagar pelo erro com sua própria vida. Song, mais uma vez, aceita a culpa e começa a caminhar até o altar. No entanto, Sun pensa que todos ali compartilham a culpa pelo que aconteceu, já que muitos concordaram em explorar a dungeon dupla. E enquanto Song se aproxima do altar, uma chama se acende, perguntando logo em seguida para Sun se tem algo a mais que ele deve fazer agora. E Sun, notando que a estátua aparentemente não quer um sacrifício, ele pede ajuda para chegar até o altar e investigá-lo em busca de respostas. Ao chegar lá, Song pergunta se o garoto fez alguma descoberta, mas Sun responde que não, questionando que talvez alguém apareça para salvá-lo se esperarem ali. O Sr. Song então explica que já se passou uma semana desde que o portal da dungeon se abriu, e que as estátuas provavelmente invadirão o mundo antes que alguém chegue. Sun explica pra gente que leva 7 dias até que o portal se abra completamente, e quando isso acontece, chamam de Dungeon Break. Quando essa data limite chega, os monstros conseguem atravessar para o outro lado. O objetivo das raids, isto é, as missões, é derrotar o chefe da masmorra antes que o tempo se esgote. Em outras palavras, se falharem ali, a colossal estátua poderá atravessar para o mundo humano. Depois disso, Sun chama Kim e Jun-hee para chegarem até o altar de sacrifício, dizendo que provavelmente precisam que cada um se aproxime para as chamas se acenderem respectivamente. E ao se aproximarem, a porta se abre, fazendo-os questionar se podem sair ou se seria outra armadilha. Mas então as estátuas começam a caminhar em direção a eles, deixando os membros restantes com mais medo e confusos. Por causa disso, Jun-hee fecha os olhos, mas Sun percebe que quando olha para a estátua, ela para de se mover.
Então instrui todos ali a não desviarem o olhar, pois se o fizerem, as estátuas se aproximarão ainda mais. Só que uma mulher que estava olhando fixamente acaba sendo tomada de medo e corre em direção à saída, fazendo uma das chamas se apagarem e o portão se fechar um pouco. Sun fica confuso, mas acaba raciocinando que as chamas azuis vão se apagando com o tempo, e a chama vermelha se apagou quando a moça deixou o altar. Então ele pensa de novo em cada mandamento, e supõe que deve ser uma armadilha que causa a sensação de perigo e medo, e depois oferece uma esperança falsa, e talvez esse seja o teste de fé nesse Deus. Mas nesse momento, o caçador que estava segurando ele sai correndo dizendo que não aguenta mais, e os outros também são tentados a saírem, levando Sun a gritar que se mais pessoas saírem, eles terão pontos cegos. O Sr. Song pede para Sun explicar, e ele diz que enquanto mantiverem os olhos nas estátuas, estarão seguros, e quando as chamas azuis que marcam o tempo se apagarem, eles poderão sair. Mas Kim questiona se não tem a chance de no fim, quando elas se apagarem, eles ficarem presos ali, e completa dizendo que não esperava que o caçador mais fraco fosse fazer tudo isso e salvar eles até aqui. Porém chora dizendo que tem uma família esperando por ele, e sai pelo portão, fazendo com que agora as estátuas se movessem em direção a Sun, que não conseguia olhar para ambas. Com isso, Song diz que Sun e Junhee devem sair dali, deduzindo que a porta deve continuar aberta enquanto um deles continuar ali, e fala que os dois ainda têm muitos anos pela frente. E quando ele pede para Junhee ajudar Sun, ela desaba dizendo que suas pernas ficaram sem forças. Então, Sun manda Song pegar ela e sair, e antes que ele conteste, Sun grita com ele dizendo que só ele pode carregar ela agora, e que não podem mais perder tempo. Junhee entra em desespero e se oferece para ficar ali para morrer no lugar de Sun, mas ele corta ela dizendo que prometeu que a levaria para comer, então entrega o cristal que conseguiu, e diz que quando sair dali, pegará o troco com ela. Ela novamente tenta contestar, mas Song acerta um golpe em sua nuca, e ela desmaia. E então, ele sai dali carregando ela. Com isso, Sun fecha os olhos e se sente aliviado, dizendo que deve ser o único que precisa morrer mesmo. Mas antes disso, ele pega a espada e fala que se vai morrer, pelo menos vai levar um deles junto. Mas ele logo é golpeado várias vezes e se joga para desviar dos ataques pesados das estátuas, pensando em quanto é atingido que sempre riram dele mesmo ele dando seu melhor sempre. E agora, mesmo com tanto esforço, ele só vai acabar morrendo. E enquanto Sun é acertado várias vezes, só consegue pensar nas palavras egoístas de Kim, dizendo que toda a gratidão dele era da boca para fora, e que no fim, só os egoístas que se safam. Ele pensa com ódio que também tem família, e queria chegar vivo em casa, e relembra de ter se sentido aliviado por pensar que deveria ser o único que precisa morrer, se xingando de hipócrita, já que não pensou em como sua família ficaria. E estando à beira da morte, apenas pensando que não quer morrer, e desejando ter mais uma chance, ele recebe uma notificação de sistema, avisando que faltava 0,2 segundos para o coração dele parar de bater, perguntando se ele quer aceitar ser um jogador. Após os eventos traumáticos, Sung desperta no hospital, mas algo mudou desta vez. Seu braço e perna estão de volta, e a ferida no peito desapareceu como se nunca tivesse existido. Agora, ele se pergunta se tudo aquilo não passou de um terrível pesadelo. Só que nesse momento, 2 agentes entram no quarto. Woo Jin-chul, o responsável pela vigilância dos caçadores, e seu parceiro, Kang Tae-shik. E ao perceber que eram pessoas importantes, Sung questiona sobre o motivo de estarem ali. Woo Jin-chul responde que, antes de qualquer coisa, chamará o médico para explicar tudo. Nisso, Sung descobre que esteve dormindo por cerca de 3 dias, e também é informado que Junhee e Song saíram ilesos do incidente com as estátuas, mas Song pagou um preço caro, perdendo um braço e, como consequência, provavelmente se aposentará como caçador. Enquanto isso, Junhee ficou abalada pelas experiências traumáticas e está sob cuidados psiquiátricos, e o homem diz que ela talvez não volte mais a fazer missões de caçador, e com isso, ele revela que apenas 6 tiveram a sorte de sobreviver à dungeon. Ele também acrescenta que apesar desse trabalho envolver riscos, é raro ver uma situação tão trágica quanto essa. E continuando a explicação, ele diz que quando a guilda White Tiger chegou lá para salvá-los, encontraram apenas Sung no chão. Mas apesar disso, as estátuas e o templo mencionados pelos sobreviventes não deixaram nenhum rastro, fazendo eles suspeitarem da informação. Entretanto, a situação fica ainda mais estranha para ele quando todas as vítimas estavam conscientes ao relatar os eventos, e também não houveram contradições nos depoimentos, o que levou ele a acreditar que estavam falando a verdade. Woo Jin-chul diz que, se houvesse qualquer indício de contradição nos relatos, a suspeita recairia sobre Sung e os sobreviventes. Diante disso, ele questiona se Sung teria tido um segundo despertar enquanto ainda estava na dungeon. E, analisando tudo o que ouviu, Sung nos explica que o poder mágico de um caçador é determinado no momento do despertar, sendo algo inalterável. Contudo, em ocasiões raras,
um caçador pode passar por um segundo despertar, ultrapassando suas antigas limitações e ascendendo pelo menos ao Rank A, podendo alcançar até mesmo o tão sonhado Rank S. E diante dessa possibilidade, Sung se empolga acreditando que talvez tenha recebido esse segundo despertar. Com isso, os agentes então apresentam a Sung um medidor de mana, instruindo ele a colocar a mão, e enquanto ele faz isso, Woo Jin-chul conclui que se eles realmente encontraram monstros mágicos de Rank S, um caçador de nível baixo como Sung dificilmente sobreviveria, ainda mais sozinho. E já que não encontraram uma pista sequer dos monstros relatados, ele presume que um caçador de rank A ou S deve ter salvado eles. Então, para ele, a explicação mais razoável é de que Sung teria despertado novamente. Porém, ao verem o resultado do medidor, descobrem que ele ainda é de rank baixo, sendo praticamente um humano normal. E no que Sung pergunta animado sobre o resultado, ele se decepciona ao ouvir que não mudou nada. E assim que os agentes estão saindo, Woo Jin-chul pensa que explorar a dungeon não é uma opção, pois ela simplesmente desapareceu. E voltando ao protagonista, vemos ele ainda decepcionado. Porém, ele está estranhando o fato dos homens não comentarem sobre a tela com uma mensagem aparecendo no quarto. E tentando descobrir mais, ele toca na tela, mas nada acontece. Nesse momento, Sung se lembra que essa mesma tela apareceu no momento em que estava prestes a morrer no templo. E logo nesse momento, sua irmã Jin-ah entra no quarto preocupada e dá uma bronca em Sung para ele ter mais cuidado para não acabar se ferindo demais. Caso contrário, ele terá que abandonar a carreira de caçador, levando ela a interromper seus estudos para sustentar eles. Sung então se desculpa e pergunta se ela também consegue ver aquela tela flutuando. No entanto, Jin-ah pensa que ele tá ficando doido, dizendo que não tem nada ali. Então, Sung explica que essa tela é como uma caixa de notificação de um jogo. Nisso, outra mensagem surge, anunciando que agora ele é um jogador. E logo, uma missão diária intitulada Treinamento de Força é atribuída a Sung. E apesar de suas palavras parecerem sem sentido para Jin-ah, ela fica feliz por ver que seu irmão está bem. Ao deixar o quarto, ela pede desculpas à sua amiga por fazê-la esperar. Enquanto isso, Sung lê o conteúdo da tela e descobre que esse sistema de mensagens foi criado para auxiliar no progresso do jogador. E se ele não cumprir o que o sistema determina que ele faça, ele receberá uma punição. Então, ao abrir a missão diária, vê uma série de exercícios que ele precisa concluir. Mas mesmo com o aviso sobre uma penalização, Sung diz que, por estar se recuperando ainda, não tem energia para cumprir as tarefas. Enquanto isso, em outro lugar, os agentes relatam ao presidente Go que o caçador Sung parece não ter passado por um segundo despertar. Embora tenham tido sorte de evitar uma dungeon break neste incidente, o presidente ainda mantém suas suspeitas sobre todo esse caso. E Woo Jin-chul comenta que este caso é peculiar mesmo, sendo diferente dos outros que já enfrentaram. O presidente então sugere que deem um tratamento especial a esse caso, pois é obscuro o bastante para merecer uma atenção extra. Agora, a cena muda para o líder de uma grande guilda, que sugere que Sha-Rain assuma o papel de instrutora na próxima raid de Rank B, mas ela diz estar insegura em relação às suas habilidades como instrutora. Contudo, seu superior encoraja ela, dizendo que ela só precisa lutar como sempre fez. Ele então explica que, embora sua guilda seja uma das 5 maiores do país, ainda são considerados pequenos se comparado a guildas de outros países. E, mesmo com os ranks individuais inalteráveis, é crucial aprimorar a capacidade de combate coletivo para se prepararem para um eventual momento crucial. Depois dessa conversa, vemos que um portal se abriu em algum lugar da cidade. E enquanto Sung descansa, é abruptamente despertado pelo que parece ser um terremoto e uma mensagem em sua tela. De repente, ele é jogado em um deserto, onde uma centopeia gigante surge por trás, emanando uma aura ameaçadora. E ao verificar sua caixa de mensagens, Sung descobre que está diante de uma missão de penalidade, uma punição por não ter cumprido sua missão diária. Agora, ele terá que sobreviver por 3 horas. E sem pensar 2 vezes, ele inicia uma corrida frenética por sua vida. Enquanto isso, as enfermeiras estão desesperadas procurando por Sung em todos os cantos, já que uma delas notou que ele sumiu do quarto. Após conseguir sobreviver pelas exatas 3 horas, retorna para seu quarto exausto e acaba desabando. No dia seguinte, ao despertar, ele se sente melhor e pensa consigo que não demorará muito para receber alta. E mudando de cena, Jun-hee recebe uma ligação recrutando ela para uma raid, sendo avisada que todas as guildas estão preocupadas após o surgimento de uma dungeon na cidade. Contudo, o recrutador diz compreender caso ela sinta receio em participar dessa missão. Além disso, ele informa que Sung já acordou, levando Jun-hee a ir até o hospital no dia seguinte para visitá-lo.
Mas ao chegar, percebe que ele está treinando do lado de fora do hospital. E então vemos Sung, após uma corrida extremamente cansado, explicando que fez algumas descobertas nos últimos 4 dias em que esteve de recuperação. Ele revela que essas telas não são apenas um delírio, pois, ao completar a missão diária, ele recebe 3 tipos de recompensas. Primeiro, uma recuperação total de sua energia. Segundo, ganha pontos para colocar no atributo que quiser, colocando tudo em força por enquanto. E melhorar esses atributos deixa ele muito mais poderoso. E por último, tem acesso a uma caixa com um item aleatório. Além disso, ele tem as telas de habilidade e inventário, fazendo parecer que seu mundo agora parece algo saído de um videogame. E ao retornar ao hospital, Sung recebe a última recompensa da missão diária, uma caixa com um item aleatório. Ao abri-la, fica surpreso ao ver que recebeu uma chave, pois até então só conseguiu itens inúteis dessa caixa, como canetas e bandagens. Com isso, ele lê mais informações sobre a chave na tela do sistema, descobrindo que ela serve para transportá-lo até uma dungeon instanciada. Apesar de não entender sobre o que isso significa, Sung presume que seja algum tipo de evento para ajudá-lo a ficar mais forte. E mudando de cena, vemos as pessoas assistindo às previsões sobre os portais, onde a apresentadora informa sobre a atual situação de um dos portais, já que novos portais de Rank D surgiram em locais específicos. Depois disso, Sung dirige-se ao quarto de sua mãe no hospital e acaba relembrando de 4 anos atrás, quando correu até ela ao perceber que estava desacordada, descobrindo logo depois que sua mãe sofre de uma doença conhecida como sono eterno, que se originou com o surgimento dos portais. As teorias sugerem que a exposição contínua à mana causa essa doença, e o médico afirmou que o máximo que podem fazer é mantê-la viva em coma. E ainda relembrando sua jornada até aqui, ele lembra quando foi aprovado como caçador, ficando feliz naquela época por poder custear o tratamento de sua mãe. E à medida que Sung começou as missões nas dungeons, percebeu o quão fraco era como caçador. E nos tempos atuais, decidido a não passar pelo mesmo sofrimento, ele coloca todos os seus pontos de atributos em força. Depois disso, Sung vai até a estação de metrô da cidade para utilizar a chave que recebeu, pois para abrir o portal da chave, ele precisaria estar nesse lugar. E quando finalmente se sente confiante e seguro após se preparar para esse momento, Sung usa a chave numa fechadura que surgiu e entra no portal que foi gerado. Mas ao olhar para trás, percebe a saída do portal se fechando, e a situação fica ainda mais inusitada quando ele vê uma mulher atravessar o portal, como se tanto Sung quanto o portal não estivessem ali, deduzindo que está em uma dimensão diferente, podendo até ser um lugar similar aos portais vermelhos. E depois de se frustrar por não ter escapatória, ele recebe um aviso do sistema alertando que ele não pode sair da dungeon sem derrotar o chefe ou usar uma pedra de teleporte. Vendo que está preso ali até derrotar o chefão, ele lembra que não conseguia derrotar nem monstros de Rank D, achando que será demais para ele limpar uma masmorra sozinho, mas como não há outra escolha, ele desce as escadas determinado. Mas logo ele perde a confiança enquanto vaga pelos corredores, e inesperadamente, 3 goblins avançam para o ataque, resultando em um conflito onde ele perde sua mochila. Entretanto, Sung consegue eliminar um dos goblins, embora os outros 2 persistam na tentativa de atacá-lo. Apesar disso, ele consegue derrotá-los também. Isso leva Sung a perceber que está mais forte do que antes. Contudo, um novo monstro surge deixando ele desarmado quando o ataca, e observando atentamente, Sung reconhece que a força desse lobo é muito maior em comparação com os goblins. Isso faz com que suas pernas fiquem tremendo. E no momento de tensão, Sung fica ainda mais desesperado quando veja o lobo vindo com tudo em sua direção. Então se você quer a continuação e curtiu o vídeo, já deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e se quiser sugerir algum anime, deixa aí nos comentários. É isso e até o próximo recap do Tio Wasabi.